Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Sejam todos bem-vindos. Você que está presencial, você que está em casa, pode acender suas luzes. E eu já quero que você pegue a palavra de Deus. Vá no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5. Você na sua casa pega a Bíblia, a escrita ou no celular e acompanha a leitura bíblica, que é muito importante. Marcos capítulo 5, você que está aqui presencial hoje, nessa noite de calor, abençoada por Deus. Marcos capítulo 5. Eu vou ler o texto em que fala sobre a cura, ou melhor, a ressurreição de uma menina de 12 anos, chamada Talita, filha de Jairo, líder de uma sinagoga. Vamos ler então, Marcos 5, capítulo 5, versos 21 até o 24. É muito interessante porque depois tem um intervalo e nós vamos pular para o 35. Acompanhe comigo. 21, 22, 23 e 24. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Enquanto ele estava junto ao mar, então chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Versos 24. Pelo que Jesus foi com ele. Aí diz, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aí no verso 25 entra uma mulher. Preste bem atenção, Jairo está falando com Jesus, entra uma mulher, digamos assim, né? Rouba a cena. Agora nós vamos lá para o 35. Aí Jesus cura a mulher, ela vai embora. 35. E Jairo continua falando. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Por quê que incomodas o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riram-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai, a mãe da menina, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Pegando-a pela mão, disse: Talita, cumi.
que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Jesus, porém, mandou-lhes expressamente que não contassem nada a ninguém e ordenou que dessem de comer à menina. Até aí, amém. Faça a tua oração. Você que está aqui, você que está na tua casa. Esse momento é a hora de você falar com Deus através do teu espírito, com o Espírito de Deus, para que o Espírito Santo venha ministrar o teu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Deus, porque nós acreditamos na tua palavra. Tua palavra se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. E onde Jesus chega, Pai, alguma coisa boa acontece. E eu creio, Deus, que essa é uma noite de coisas boas de acontecer no nosso meio. Tenha misericórdia da nossa vida. Pai, quantas vezes nós passamos por situações parecidas com esse homem, que teve que romper com tantas barreiras, Pai, para chegar até Jesus, e ainda teve que esperar, e ainda recebe aquela notícia ruim. Mas nós vimos, ó Deus, que enquanto a notícia era de morte, Jesus apenas disse: não temas, somente crê. Deus, nessa noite nós queremos acreditar, Pai, naquilo que nós vamos ouvir. Espírito Santo, ministra o coração da tua igreja, na individualidade de cada um, no nível de conversão, de fé, de atenção e de compromisso, para que todos sejam alcançados, Pai, da maneira que o Senhor conhece o coração de cada um. Eu já te agradeço por mais esse domingo, que estamos vivos e estamos aqui, Deus, privilegiados, Pai, de ouvir, de cantar ao Senhor, de ofertar, de louvar, de dançar, de se expressar. Deus, que nós não saiamos daqui da mesma maneira que entremos, mas que nós saiamos, Pai, como saiu Jairo daquele momento, Pai. Creio que esperançoso no teu coração, que alguma coisa boa ia acontecer, e realmente aconteceu. Deus, a palavra é a mesma. Nos ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Diga amém, pode se assentar. Procure ficar confortável. Preste bastante atenção. Agora é você e Deus. Diga, eu e Deus. Essa mensagem Deus colocou no meu coração. Até eu pedi para o Ministério do Louvor cantar esse hino da pastora Ludmila. Aguenta firme. O nome dessa música é Fica Firme, não desista. E a ministração dessa noite é: não desista. Não desista. Você nasceu para vencer. É muito importante você acreditar em Deus. Mas é muito importante também você acreditar em você. E uma coisa que eu digo para você: nós somos privilegiados por serem ministrados pelo Espírito de Deus. Nós usamos a Bíblia como referência para tudo. E eu digo uma coisa para você: todos os milagres da Bíblia, você pode pegar Gênesis 1 e até Apocalipse 22, sejam eles feitos por Deus diretamente, sejam eles feitos pelos profetas, sejam feitos eles por Jesus, sejam feitos eles pelos apóstolos, enfim, todo milagre, Deus ele sempre requer algo da pessoa. É impossível você achar um milagre dizendo: olha, aqui Deus não pediu nada. Deus sempre, porque Deus ele quer que nós venhamos a participar do milagre. Então, não desistir. De repente você tem um sonho, você tem um ideal. A decisão de não desistir é sua. As pessoas podem te ajudar, mas já vou adiantar para você, e nós pregamos a verdade. Se tem uma coisa que eu não sei, é pregar aquilo que não é verdade. Vai aparecer mais pessoas para atrapalhar do que para ajudar.
O dia que aparecer mais pessoas para ajudar do que para atrapalhar, Jesus volta. Porque você veja aqui que esse homem, quando ele está falando com Jesus, aquelas pessoas poderiam simplesmente chegar e dar um recado, e com jeito ainda, né? Uma notícia tão triste, a filha morreu. Mas não, isso que eu quero que você entenda. Eles não só trouxeram uma mensagem negativa, triste, como disseram assim: para que você está importunando Jesus? Não tem mais jeito, acabou, volta para casa e vamos enterrar a tua filha. Então você percebe como é que o diabo entra em alguns mensageiros. E essa não é a mensagem de Deus, essa é uma mensagem do cão. Porque ele estava falando com Jesus. O que seria normal? Com muito cuidado você falar: olha, tem uma notícia ruim para falar para você, tua filha morreu. Mas não falar para ele parar de conversar com aquele que ia trazer a solução. Então prestem atenção agora no estudo, não é longo não. Antes das 10 horas nós acabamos com certeza. Então você nasceu para vencer, você precisa convencer disso. Não é os outros se convencer: olha, vai dar certo. É bom ouvir palavras de ânimo. Mas a comida que vai fazer efeito, que vai te sustentar, não é aquela que está no prato do vizinho, é aquela que você come. O remédio que vai te curar não é aquele que está na farmácia, é aquele que você engole e toma. Então nós precisamos entender: a palavra que vai fazer efeito é aquela que nós permitimos que entre dentro de nós. Por isso que Jesus só disse 4 palavras para esse homem: não tema, somente crê. Jesus pede dele um posicionamento. Agora nós vamos ver coisas muito interessantes a partir de agora. Entre o querer e o realizar, existe um caminho a percorrer. Quantas vezes você já ouviu isso? Entre o querer e o realizar, tem um caminho a percorrer. Só que como vocês já estão madurinho na fé, vou acrescentar mais uma coisinha. E esse caminho, muitas vezes, não é fácil. Esse caminho, muitas vezes, não é fácil. Existe um caminho a percorrer? Existe. Olha que maravilha, estou percorrendo. Eu já vou adiantar para você que esse caminho não é fácil. Mas é possível. Então entenda que o caminho não é fácil, mas é possível. Você precisa estar ciente disso. Você precisa estar ciente disso. Então não desista. Diga para você mesmo: eu não posso desistir. Você na sua casa: eu não posso desistir. Por que você não pode desistir? Preste bem atenção, você não pode desistir porque Jesus, ele não desistiu. Você concorda que Jesus tinha tudo para desistir? Ele veio para um povo, o povo não aceitou. Ele chamou uns discípulos que só davam trabalho para ele. Ele tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Não desistiu. Então, se Jesus não desistiu, por que nós queremos desistir? Por que você quer olhar para o passado se o futuro está na sua frente? O passado não tem nada de novo para falar para você. E digo uma coisa para você: se a Bíblia, preste bem atenção, fala que a gente não pode ficar considerando muito o passado, porque normalmente quando você lembra do passado, eu não sei se você já passou por essa experiência, normalmente não vem muita coisa boa não, sempre vem coisa ruim, porque o inimigo, ele vai querer te prender, de alguma maneira ele vai querer te prender. Então, o futuro, ele está à tua frente. Filipenses 3,13, acho que você conhece, Paulo dizendo: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Veja que é um posicionamento dele. É um posicionamento dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15. É um posicionamento pessoal de Josué. E Josué só foi o que foi, não é porque Deus era com ele simplesmente, porque ele era com Deus. Então não é Deus é comigo, mas eu preciso ser com Deus. Por isso lá em João 15 tem uma palavra muito forte quando Jesus disse: se as minhas palavras estiverdes em vós, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Se vós estiverdes em mim, eu estou com Jesus, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Por quê? Porque traz um crescimento. Você pode ver que criança, tudo que vê na frente quer, né? Então, quando nós crescemos, nós começamos a conhecer o valor do dinheiro. Criança, se você der uma nota de 100 e de R$1, que não existe mais, seja de R$2, para ela tanto fez como tanto faz. Para você não, porque você já cresceu. Então, quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, nós crescemos. Como foi ministrado aqui da palmeira, cresce para cima, também cresce para baixo. Cresce um crescimento saudável. Um crescimento saudável. Diga glória a Deus. Hebreus 10, eu vou ler para você. Hebreus 10, a Bíblia diz assim, você lê o capítulo todo depois. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. É Deus falando, não sou eu que estou aqui para animar você. Eu vou repetir. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Agora preste atenção, necessitais de perseverança, estou lendo a Bíblia, Hebreus 10, necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeitos a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Alcanceis a promessa, pois ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Você pode dizer aleluia? Olha que palavra tremenda. Olha que palavra tremenda. Deus, ele não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. A distância pode causar saudade, não pode? Sim ou não? A distância não causa saudade, mas não o esquecimento. Nunca o esquecimento. Olha o que está escrito em Isaías 49:15, marque. Deus falando assim, olha. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Pode? Difícil, hein? Mas pode. Do filho do seu ventre? Contudo, ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esqueci de ti. Então Deus, às vezes, quando você acha que você sente, nunca se sinta mais sozinho. Minha família está toda para o Rio, eu estou sozinho. Você se sente sozinho? De jeito maneira. De jeito maneira. Não me sinto sozinho em hipótese nenhuma. Porque Deus está comigo. Deus está com você. Você precisa ter essa consciência. Deus está comigo. Você tem medo? Não. Não. Porque Deus está comigo. Diga, Deus está comigo. Você quer vencer? É uma pergunta. Você quer vencer? Porque às vezes a pessoa não quer vencer. A pergunta é: você quer vencer? Você quer conquistar seus sonhos? Você quer conquistar os seus sonhos? Ótimo, então tá bom. Você quer conquistar os seus ideais? Olhe que rema que você vai ouvir agora. Marque aí. O nome da ministração é o quê? Não desista. Não desista. Você, repete comigo. Diga, eu só vou vencer amanhã se eu não desistir hoje. Dê um aplauso a Deus. Que tremendo. Que tremendo. Você só vence amanhã se você não desistir hoje. Aleluia. Os vitoriosos de hoje, escute isso, os vitoriosos de hoje foram os derrotados de ontem, que não desistiram. Entrou no teu coração isso? Os vencedores de hoje são os derrotados de ontem, que não desistiram. Quando a regra da perseverança se torna real na sua vida, nada é impossível. Quando a regra da perseverança. Eu sou do tipo, eu cresci ouvindo uma frase assim do meu avô: dou um boi para não entrar na briga, dou uma boiada para não sair. Eu não gosto de pegar nada para fazer. Tipo, vou consertar aquela porta. Não sou consertador de porta, mas se eu pegar para fazer,
eu não sossego enquanto não aprontar. E se eu não conseguir, eu vou atrás de alguém que venha e faça para mim, mas ela vai ficar funcionando. Porque a perseverança faz parte do caráter do vencedor. E nós temos que ser perseverantes, porque eu li um versículo para você, e eu vou repetir, talvez você não gravou, mas é Hebreus 10, olha. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Estou na igreja, seja perseverante. Eu tenho um sonho. O sonho precisa de 2 pessoas para acreditar, para acontecer, Deus e você. Se você acredita nos seus sonhos, não desista, fica firme nele. Fica firme nele, amém? Então nada é impossível para aquele que persevera. Aconteceu com Jairo um milagre, não aconteceu? Você não acha que Jairo viveu um grande milagre? Você vai só se emocionar e receber melhor se você entrar na ministração. Não fica só simplesmente sendo um analista. Entra na pele de Jairo. Você não é Talita aqui. Hoje nós somos Jairo. Nós estamos com um problema sério e precisamos resolver. Como que eu vou resolver? Como que eu vou resolver? Eu estou com um problema para resolver e eu preciso resolver, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja onde você estiver. Eu estou com um problema e eu preciso resolver esse problema. Aconteceu com Jairo um milagre e eu declaro, vai acontecer com você. Diga, vai acontecer comigo. Você crê nisso? Jairo, ele era o quê? Um homem respeitado na sua comunidade. Tanto é que a Bíblia fala que ele era chefe da sinagoga. Eu vou explicar em poucas palavras o que é esse chefe da sinagoga. Ele era chefe da sinagoga local. E sua filha única, de 12 anos, estava terrivelmente enferma. Agora você imagina, você tem família. Imagina você, o pai, um homem querido, bem financeiramente, um homem respeitado, não fala da esposa, mas com certeza uma boa esposa, não tinha meia dúzia de filhos, só tinha uma. Você sabe quando o casal só tem um filho, é meio complicado. Talvez você entenda melhor Deus, porque só tinha um filho e ele entregou esse filho. Agora veja a situação, ela estava enferma. Aquela família passou por dias terríveis. Preste bem atenção, dias terríveis de medo, preocupação e incerteza. Quando a incerteza invade a alma humana, a vida perde o sentido. Isso que eu quero que você entenda. Vá caminhando comigo. Nós somos Jairo nessa história. Quando o medo, a preocupação e a incerteza, ela invade a nossa alma, a nossa vida, o futuro chega a ficar meio que sem sentido. Que sentido teria para Jairo e sua esposa a vida depois da filha de 12 anos? Não era uma velha, era 12 anos. Como que ia ser a vida desse casal? Preste bem atenção, um problema muito sério. Mas Jairo, apesar de tudo, ele não desistiu. Ele não desistiu, escuta isso, ele não desistiu. Ele não desistiu, diga para você mesmo, ele não desistiu. Ele não desistiu do seu milagre. Ele não desistiu. Quem que não desistiu do milagre? Jairo, o pai. Não foi o vizinho da direita, não foi o vizinho da esquerda, não foi o meu melhor amigo. Ninguém foi resolver o BO dele. Quem não abriu mão, quem não desistiu do seu milagre, que era só um milagre para salvar aquela menina, foi Jairo. Como a mulher da dracma perdida. Quando ela perdeu a dracma, ela não falou, vizinha, vem me ajudar, vamos aqui, olha, eu perdi. Não, ela pegou a vassoura e começou a procurar. Às vezes nós queremos milagre, queremos que as pessoas façam por nós aquilo que nós precisamos fazer. Eu sempre falo do banho, e vocês são meus discípulos, já estão acostumados. Mesma coisa banho, não tem como você falar, você toma banho por mim? Não funciona. Não funciona. É você que tem que tomar o seu banho. Assim como tem que assumir as responsabilidades daquilo que você quer. Eu acho engraçado a pessoa falar, ninguém me ajuda. Até que de um certo modo está certo, nem ela própria.
nem ela própria. Então ele não desistiu do seu milagre, e através do seu posicionamento, vai marcando aí, posicionamento e atitudes, nos ensinou como vencer obstáculos e alcançar o milagre. Jairo entendeu e praticou o princípio: só vence amanhã quem não desiste hoje. Diga para você, você tem que decorar isso. Só vence amanhã quem não desiste hoje. Aleluia. Os vencedores de hoje são os derrotados de ontem que não desistiram. Elias, ele orou, e você conhece a passagem, não orou? Por chuva, lá no Monte Carmelo. 6 vezes, nenhuma nuvem apareceu no céu, lembram disso? Mas na 7ª vez, quando o menino olhou, apareceu uma pequena nuvem que anunciava uma grande chuva. Na 7ª, escute, isso é muito importante. Como que eu quero que você pegue isso? Na 7ª vez. Por que 7? Porque 7 é o número perfeito de Deus, 6 é o número do homem. E Elias ultrapassou o limite do homem 6 vezes. Quando ele entra no 7º, é a atmosfera do milagre. Então, uma pequena nuvenzinha pode produzir uma grande chuvarada. Outra passagem que eu quero lembrar para você, fica firme aí. Naamã. O que aconteceu com Naamã? 2 Reis capítulo 5. Ele foi lá, o profeta mandou ele mergulhar no Jordão, quantas vezes? 7 vezes. E eu não sei se você já teve a infelicidade de cortar o dedo ou alguma parte do corpo e fica assim meio querendo sarar ou não. Se você coloca na água um tempinho e tira, fica mais bonito ou fica mais feio? Fica mais feio. Cada mergulho de Naamã, ele olhava para a pele, mais feia ficava. E se ele para no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, ele não ia ser curado, era 7, ele teve que mergulhar 7 vezes. E agora eu pergunto para você, às vezes nós desistimos quando nós estamos a um passo do nosso milagre. Às vezes nós desistimos quando nós estamos a um passo do milagre de Deus na nossa vida. Por isso, uma das maiores fraquezas, segundo o Dr. Cury, uma das maiores fraquezas do ser humano, ele declara que é a desistência. A desistência é a maior fraqueza do ser humano, porque nós vivemos desistindo das coisas. Nós não somos perseverantes, mas em nome de Jesus nós vamos ser perseverantes. Diga, essa palavra vai me ajudar a ser perseverante. Dê um aplauso a Deus, Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi crucificado, não foi? Quantas horas ele ficou crucificado? 6 horas. E um pouquinho. Por que ele teve que ficar 6 horas? Porque ele estava pagando o nosso pecado, ele estava pagando o pecado da humanidade. Quando ele entrou na 7ª hora, era o quê? A hora do milagre. Era um mover de Deus. Jairo, ele venceu 6 obstáculos para conquistar o seu milagre. Diga, 6 obstáculos. E essa mensagem, se você crê, vai te ajudar também, como ajudou Jairo a conquistar o teu milagre. Então vamos firme lá. 6, porque 6 é o número que nós temos que vencer. Tanto é que dizem que a besta lá quando vier é 666. Volte aqui comigo. Ele venceu 6 obstáculos para conquistar o milagre dele. 6 é o número do homem, 7 é o número do milagre de Deus. Das promessas e dos milagres, isso envolve fé, marque aí, fé, perseverança e não desistir. Eu tenho fé. A pessoa tem tanta fé que vive desistindo. Quem tem fé não desiste. Diga, eu não vou desistir. Não desista do filho, não desista da família, não desista do ministério, não desista do Brasil, não desista dos teus sonhos, não desista de nada. Não desista, porque vai acontecer. Aleluias. Então nós vamos ver os obstáculos vencidos por Jairo, que com a sua postura correta diante dos obstáculos, você também vai vencer. Diga, obstáculos, eu tenho que ter uma postura correta. Todo obstáculo, preste bem atenção, todo obstáculo, ele se torna menor, mais fácil de vencer, quando você
toma a posição correta. Lembra quando eu falei para você que eu fiz a aula de arco e flecha? O professor disse, não é força, não é altura, não é miragem, é posicionamento correto. Posicionamento correto. Então vamos lá, ele venceu 6 obstáculos, e Deus falou muito forte ao meu coração, e essa palavra que eu creio que vai entrar no teu coração, e esses obstáculos que Jairo venceu, nós vamos vencer, e você vai viver milagre. Primeiro obstáculo que Jairo venceu, marca aí, são 6, é muito importante você pelo menos gravar um nome só, são explanações bem resumidas, porque tudo com Deus é resumido e funciona. Então, primeiro obstáculo que ele venceu, tradição, religiosidade, marca aí, ele era um homem tradicional, ele era um homem religioso, tradição. Jairo, ele era o quê? Chefe da sinagoga. Presta atenção, chefe de uma sinagoga. Se você nunca foi a Israel, o que é a sinagoga? É como se fosse uma igreja. Lógico que os desenhos são diferentes, mas lembra-se uma igreja. Então, Jairo era chefe da sinagoga, ele era encarregado da manutenção e da programação dos trabalhos. O que Jesus pregava, e Jesus pregava, presta atenção, Jesus pregava. Jairo, imagina que nós na sinagoga, Jesus na rua aí para os cantos, para os becos da vida pregando, e o que Jesus pregava, preste atenção, o que Jesus pregava, porque às vezes nós entramos na igreja, nós somos meros religiosos, olhamos a roupa de todo mundo, quem está bem arrumado, quem não está, quem está cheiroso, quem não está, e depois fala, o que o pastor pregou? Não sei, não sabe nem o texto que o pastor leu. Às vezes eu vou em lugar assim, às vezes a pessoa pergunta, você viu tal fulano? Falando, não vi, mas se perguntar o que o cara pregou, eu prego 80% do que ele pregou, eu prego. Quando eu chego em casa e falar, fulano, como foi? Eu não lembro da roupa de ninguém de vocês, mas os versículos que foram lidos na abertura, os cantos que fizeram, os textos que foram lidos, eu gravo, porque é isso que vai levar eu no caminho certo, é isso que vai levar eu para o meu milagre, não é o que estou reparando em minha volta, é aquilo que Deus está colocando dentro de mim. Aleluia, glória a Deus. Você já entendeu quem é Jairo? Principal da sinagoga, ele era chefe da sinagoga, encarregado da manutenção e da programação do trabalho. O que Jesus pregava era muito diferente, presta atenção, era muito diferente daquilo que Jairo tinha na mente e no coração. Preste bem atenção, às vezes, hoje eu estou pregando, mas muitas vezes eu estou no lugar que você está. Você vai na igreja, a minha mente já está cheia, o meu coração já está cheio, aí o pastor prega, não acontece nada. Por quê? O meu coração já está cheio, a minha mente já está cheia, eu vou receber o quê? Jesus se esvaziou da divindade para ser homem, e nós temos que esvaziar da nossa humanidade para nos tornar divino. Para nos tornar divino. Então eu já chego com a minha agenda pronta, não tem como Deus colocar uma vírgula na minha agenda, eu tenho que vir na igreja com a minha agenda aberta, em branco, falar, Deus escreve alguma coisa aqui, escreve. Então o que Jesus pregava, preste bem atenção, Jesus pregava, era bem diferente do que ele tinha no coração e na mente. Jairo, ele teve que tomar uma decisão muito difícil, é isso que eu quero que você entenda. Você viu que, como no comecinho, você ouviu o quê? O caminho entre o querer e o realizar tem o quê? Um caminho a percorrer. E muitas vezes esse caminho não é fácil. Não é fácil. Então aqui, quando a filha piora e ele fala, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia, ele era um homem bem informado, ele sabia o que Jesus pregava, mas não tinha nada no coração, ele não falava uma palavra que Jesus dizia. Ele tinha a religiosidade e a tradição, ele era chefe da sinagoga. Então ele teve que tomar uma decisão muito difícil, deixar de lado o quê? As suas tradições recheadas de orgulho, arrogância e resistência. De repente você fala, ai que maravilha, ele chegou e pulou nos pés de Jesus.
Só que antes ele teve que vencer 6 barreiras. Preste bem atenção, ele teve que vencer. Não foi Jesus que venceu por ele. Ele teve que vencer. Primeira coisa, ele teve que colocar de lado tradição que era recheada de orgulho, arrogância e resistência. Até hoje você sabe que os judeus são nariz empinado. Se um dia você for e você passar pelo Egito e ir para Israel, o meu filho era pequeno e ele simpatizou muito com os guias do Egito, porque eles são falantes e tal, e brinca e tal, e gritam e tal. Quando você vai com os judeus, eles são calados, eles medem você de cima e embaixo. Está falando, você tem Deus no coração, nós temos Deus na barriga. Então preste bem atenção, esse homem tinha orgulho, arrogância e resistência, e ele teve que abrir mão disso. Preste bem atenção, Jesus não pediu para ele fazer isso aí, porque às vezes nem aquilo que Jesus pede nós faz. Então existem coisas que você que já é grandinho, se você trabalha, amanhã cedo tem que alguém chamar você para você acordar, ou você acorda sozinho, dá um jeito, põe despertador, eu quando eu trabalhava, eu colocava 2 despertadores, às vezes 3, para não perder a hora. Era horrível, dava vontade de quebrar todos, mas se eu quebro, eu perco hora. É eu que danço, não o relógio. Então, ele tem que tomar esse posicionamento. O que ele venceu? A tradição. Não, porque comigo é assim, ó. Isso é tradição. Tradição. Então ele teve que abrir mão da tradição. Abra mão da tradição. Abra mão da tradição. É o primeiro obstáculo que ele venceu. Segundo obstáculo, marque aí, muito importante pelo menos nome. Segundo obstáculo vencido por Jairo, que também você vai vencer. Jairo era uma pessoa qualquer? Não, nem você. Jairo, ele tinha uma posição na sinagoga. Então, segundo obstáculo vencido por Jairo, o medo de perder a posição. Vamos lá em João 3, Nicodemos era um dos membros do Sinédrio, que era composto por 70 mais 1, que é como se fosse o nosso congresso, Sinédrio de Israel. Quando ele foi falar com Jesus, que hora que ele escolheu para ir? À noite. Por quê? Para não ser visto. Porque quem ia falar com Jesus ficava marcado. Ficava marcado. Preste bem atenção. Então volte aqui. Segundo obstáculo, medo de perder a posição, sem dúvida. Jairo teve que vencer o medo de perder sua posição. Por quê? Porque houve uma reunião. Preste muita atenção. A Bíblia é maravilhosa. Estude a Bíblia. Houve uma reunião dos principais das sinagogas, não só de uma, de todos. Imagina que em Jundiaí, São Paulo, todas as igrejas reuniram e falaram assim, ó, digamos que Jesus estivesse aí pregando aí fora. Olha, principalmente para a liderança, quem for falar com Jesus e quem concordar com Jesus vai ser expulso. E houve uma reunião. Eu vou dar o endereço, porque se você gosta de estudar, mas nem precisaria. Então, houve-se uma reunião, apesar que tudo que eu prego para você está na Bíblia. Houve uma reunião, da liderança religiosa, e ficou decidido. Quem fosse quem fosse conversar com Jesus e confessasse que ele era o Cristo, o Messias, seria expulso da sinagoga, perderia o cargo, e eles ganhavam para isso. Se você quer para confirmar, João 9:22, houve essa reunião, quem for falar com Jesus, vai ser expulso, principalmente a liderança. Quantas vezes com medo de perder posição, amigos, deixamos Jesus e a obra de Deus em segundo plano? Quantas vezes? Às vezes a pessoa fala, sabe por que eu não fui na igreja? Que apareceu visita. Já chegou pessoas vindo na minha casa de longe, na hora do culto, falei, eu estou indo para o culto. Vocês querem ir para o culto? Não. Então vocês ficam, eu estou indo. A geladeira está aí, está tudo aí, se gostar, come, se não gostar, o mercado é perto, o shopping é ali, se vira. Por que eu estou falando isso para você? Muitas vezes, olha só,
Quantas vezes o medo de perder posição, amigos, nós deixamos a obra de Deus e Jesus em segundo plano? Se a turma pegasse esse tal de Jairo, olha a situação que ele tinha, preste bem atenção, Deus está falando com você. Ele tinha um BO bravo, não eram os outros líderes que tinha, era ele que tinha. Quem ia morrer não era filho dos outros, era filha dele. Era filha dele. Agora, se pegasse ele falando com Jesus, ele ia ser expulso. Então, ele teve que vencer o medo de perder a posição. Quantas vezes tem pessoas que é discípulo anônimo, nem no trabalho fala que é cristão? Terceiro obstáculo, você não quer o seu milagre? Deixa eu fazer uma pergunta na tua cabeça. Qual o maior gigante que Davi derrubou? Ele mesmo. Primeiro ele venceu ele, para depois ele vencer Golias, porque se ele não vencesse ele, se ele fosse na onda de Eliabe e seus irmãos, do rei Saul, ele ia virar churrasquinho na mão do Golias, mas primeiro ele venceu dentro dele, e quando você está resolvido por dentro, a vida se organiza por fora. A vida se organiza por fora. Então, terceiro obstáculo, vencido por Jairo, a multidão, marque aí, a multidão. Você já ouviu uma palavrinha assim? Isso é do cão, hein? A voz do povo é a voz de Deus. Aonde que está escrito na Bíblia isso? Você quer ver só uma coisa terrível no Brasil? Toda lei, os políticos falam isso, mas não vivem. Toda lei emana do povo. Que emana do povo? Toda lei emana de Deus. A lei correta emana de Deus e acabou. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem faz leis é Deus, não é o homem. Toda lei do homem, ele é corrupta. Toda lei do homem, ele é falha. A lei de Deus é perfeita. Terceiro o obstáculo, a multidão. Jairo literalmente teve que vencer uma verdadeira barreira humana para chegar até Jesus. Você sabe que Jesus era rodeado de povo. E você não acha que você ia chegando, não. A turma falava, por favor, você vai falar com Jesus, nós ajuda. O próprio discípulo, a mulher gritando, falou, quer que nós expulse essa sem vergonha que está atrapalhando nós. Eles eram assim, os discípulos, em vez de facilitar, complicavam. Eles não queriam que as pessoas chegassem em Jesus. Egoísmo. Às vezes nós somos abençoados e não queremos que os outros sejam abençoados. É egoísmo. Tudo isso tem que sair da nossa vida. Nosso coração tem que ser puro, humilde. É esse coração que vai ser abençoado. Então ele teve que vencer literalmente uma barreira humana para receber o seu milagre. Neste momento me vem à mente aqueles 4 amigos lá de Marcos capítulo 2. Vocês conhecem a passagem? Aqueles 4 amigos levando o paralítico até Jesus. Dos muitos impedimentos, um deles era o quê? A multidão. Chegando na casa, não puderam entrar por causa do quê? Da multidão. É isso que eu quero que você entenda. Aí você chega, ai meu Deus, as pessoas vão falar, por favor. Não espere muito isso não, que você não vai encontrar. É a tua decisão que vai colocar você no lugar do milagre. É a tua decisão. Não fica esperando que os outros vão levar você, não. Então, aquele povo, aquele rapaz com 4 amigos, outro que eu posso citar para você, para nós seguir aqui no estudo, Bartimeu, o cego. Quando ele começou a clamar, o que aconteceu? O que a multidão falava para ele? Cala a boca, cego, você está incomodando Jesus, você não se toca que você é cego, não? Ninguém se moveu um dedo para ajudar aquele cego. Mais alto ele gritava. Quanto mais mandava calar a boca, mais ele gritava. Porque ele decidiu usar aquele momento para provocar o milagre dele. E Jesus parou e foi abençoado. Ele recebeu a visão. Ele provocou o milagre dele. Então, Jairo teve que vencer a multidão. Bartimeu gritava por cura da sua visão. Em nossa vida, às vezes, enfrentamos momentos de dor, tristeza, angústia, lutas e oposição que se apresentam como multidão para barrar o nosso milagre. Como vencer as multidões de adversidades que aparecem na nossa vida? Preste bem atenção. Pode ser situações, como pode ser pessoas.
Neemias não quis reconstruir os muros de Israel? Todo mundo ajudou? Não teve inimigo? Teve. Não dê bola para o inimigo. Creia em Deus. Priorize o que Deus fala e não o que a multidão diz. Priorize o que Deus fala, não o que a multidão diz. O teu exemplo maior é Jesus, mas eu não dou muita bola porque o povo fala não. Às vezes a pessoa vem, você ouviu isso? Não ouvi, nem quero ouvir. O que me interessa é o que está acontecendo no céu, não o que está acontecendo aqui. Preste bem atenção. Prioriza as coisas de Deus, já estamos no final. A multidão, e não o que a multidão diz, fé, marca aí, fé, confiança e perseverança. Diga de novo, eu venço amanhã, se eu não desistir hoje. Aleluia. Quarto obstáculo, vencido por Jairo, tinha gente na frente dele, por isso você não pode desistir. Você veja que Jairo, presta atenção, depois de muita luta, ele chega até Jesus, por isso que nós lemos os primeiros versos, depois demos um pulo. Escute isso. Às vezes você fala, poxa, eu fui na igreja, parece que deu uma melhoradinha, mas agora parece que piorou. Não é que piorou, é que o teu milagre está sendo formado. Sempre antes de um milagre existe uma guerra. Entenda isso, é a oposição do mundo espiritual. Volte aqui comigo. O quarto obstáculo, tinha gente na frente de Jairo, a mulher do fluxo de sangue. Jairo, depois de muita luta, está conversando com Jesus, preste bem atenção, ele está de frente com Jesus. Na cabecinha dele ele falou, graças a Deus, estou na frente do meu milagre. Vem uma danada de uma mulher também, cheia de problema, pega no vestido de Jesus e puxa, e Jesus vira. E aí, Jairo tem que fazer o quê? Esperar, perseverança. Eram minutos preciosos, é isso que eu quero que você entenda. Às vezes você fala, fui na igreja, o pastor não deu atenção, eu não sei o que lá, ninguém me cumprimentou, não vou mais nessa igreja. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que saber esperar. A mulher do fluxo de sangue, a conversa de Jairo com Jesus, eram minutos preciosos, que iam decidir a vida da filha e o destino daquela família. Ele estava num momento crucial da vida dele. Como que você se sente se a pessoa está aqui conversando com você, o teu líder espiritual conversando com você, aí chega alguém, ele vira as costas, na maior nem fala nada, vira as costas e começa a conversar com ela. Desaforo, não volto mais. Perde o milagre, só isso. Estava tão perto do milagre, mas Jairo, ele perseverou, ele ficou ali. A hora que Jesus virar, olhar para mim, eu continuo a minha conversa. Jesus vira e Jairo começa a conversar, preste bem atenção. Jairo começa então a conversar com Jesus. Jesus deu toda a atenção para a mulher. Jairo lutava contra a ansiedade e o medo de perder a filha. Você imagina um momento que ele estava vivendo, ansiedade, sabe aquele momento que parece que um segundo é um minuto parece que uma hora parece que é um dia parece que é uma semana parece que é um século, que você está precisando daquela resposta. Talvez você esteja assim. Escute aqui. Também ele lutava contra o tempo. Ali estava Jesus, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Pense nisso, às vezes tão perto e tão longe. Tão perto e tão longe. Escute isso. Ali estava Jesus, a solução tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Mas Jesus, Senhor do tempo, Ele não abandona ninguém. Diga, Jesus não abandona ninguém. Creia nisso. Diga, Jesus não me abandona. Pode aplaudir, todos podem abandonar, Jesus não abandona. Jesus não virou conversar com aquela mulher, depois continuou caminhando e largou o pobre homem lá. Não, Jesus
acabou de atender a mulher, virou e foi dar atenção para ele. Deus não esquece de você. Só que às vezes tem pessoa na frente. Não sei se você já foi num médico doidinho, né? Não gosta de médico, mas doidinho para ele te chamar. Eu sou assim, aí a pessoa, Maria de tal, falo, caramba, tem uma pessoa na minha frente. José, não sei o que, ela fala, meu Deus, mais um na minha frente? Ah, eu sou meio impaciente, aí eu vou lá e falo com o pessoal da recepção, que posição que eu estou aí? Calma, o próximo é o senhor. Bem. Marta disse o que para Jesus? Está morto, já cheira mal. Jesus disse, não tema, se você acreditar, você vai ver um grande milagre de Deus. E não aconteceu? Aconteceu. Quinto obstáculo, são 6, quinto obstáculo, e eu quero repetir todos eles para você. Primeiro obstáculo, Jairo venceu, foi a tradição. Segundo, foi o medo de perder a posição. Terceiro, vencer a multidão, que a maioria das vezes mais atrapalha do que ajuda. O quarto obstáculo vencido por Jairo, ele tinha pessoas na frente. E agora o quinto obstáculo vencido por Jairo, dúvida e incredulidade. Preste bem atenção, dúvida e incredulidade. Ele tinha as dificuldades dele. Escuta isso. Por isso que é muito importante com quem você conversa, quem mentoreia você. Porque às vezes você vem na igreja, um culto durante a semana, e a semana tem 168 horas, e durante a maior parte do tempo, com quem você fala? A quem você dá ouvido? Para os amigos, para as amigas? Então escute isso. Quinto obstáculo, vencido por Jairo, dúvida e incredulidade. Naquele momento decisivo para Jairo, no seu milagre, quando ele está prestes a acontecer, vem um balde de água fria na sua esperança. O que acontece? Preste atenção. Quem chega? Um pessoal incrédulo. Você tem que conversar com as pessoas, você tem que respeitar as pessoas. Jesus respeitava as pessoas, ministrava as pessoas, mas só um tipo de pessoa Jesus permitiu que seguisse ele. Que pessoas que eram? Seus discípulos. Ele deu pão para a multidão, e depois levou todo mundo junto, levou nada. Então é muito importante com quem você se relaciona. Com quem você se relaciona. Quem influencia os teus pensamentos. Veja que Jairo está ali conversando com Jesus, lutando também com a incredulidade dele, com todas as dificuldades que ele já venceu, tradição, quando eu disse para você o que Jesus pregava era outra coisa, e ele está ali, lutando para ser abençoado. Naquele momento chega as pessoas, ele está falando com Jesus, chegaram alguns conhecidos de Jairo, presta atenção, não eram pessoas desconhecidas. Como que eu quero que você entenda isso? Pessoas que conheciam Jairo, que chegaram lá e disseram, tua filha morreu, acabou. Por que você ainda continua persistindo em incomodar o mestre? Não só trouxeram uma notícia ruim, preste atenção, como queriam influenciar a atitude de Jairo. Muitas vezes nós somos influenciados por aquilo que nós ouvimos, e eu pergunto, o que é que você tem ouvido? Eles quiseram influenciar Jairo, eles poderiam chegar simplesmente com a notícia, tua filha morreu. Não estariam mentindo? Mas eles quiseram influenciar Jairo. Para que continuar falando com Jesus? Para que continuar indo na igreja? Para que continuar jejuando, orando? Para quê? Querendo influenciar. Quantas vezes já não falaram isso para mim? Agora não falam mais porque eu já cresci. Mas no começo, para que tanto em igreja? Só igreja. Querem influenciar. Então, cuidado com quem quer influenciar as tuas atitudes. É tarde demais, a tua filha está morta. Ele já tinha vencido 4 obstáculos e agora mais um, talvez o pior deles. Recebe a notícia, tua filha morreu.
cuidado com as notícias que chegam até você. Isso é você, tá? Você tem 2 orelhas, você escuta o que você quer. E você tem uma boca e você fala o que quer. Voltando aqui. Você vai acreditar no que as pessoas falam ou você vai esperar para ouvir o que Deus tem para dizer? Ele está ali lutando, nós já estamos no 5º obstáculo. Tua filha morreu. Ô Jesus, desculpa. Eu tenho que sepultar minha filha. E ia sepultar mesmo. Mas ele continuou ali. Então a pergunta é, você vai acreditar no que as pessoas falam ou você vai esperar para ouvir o que Deus vai falar? O que Deus vai falar, porque Deus vai falar. Deus não deixa você sem resposta. Você só vence amanhã se não desistir hoje. E para concluir, o último ponto, e nós já vamos orar. 6º obstáculo, vencido por Jairo. A batalha contra as emoções e contra a concordância com o fracasso, com a derrota ou um fim prematuro. Principalmente se você quer abreviar, é a batalha contra as emoções. Imagina você ali, você Jairo agora, conversando, e aí a pessoa fala, tua filha morreu. Meu Deus! Talvez você saísse correndo. Se ele sai correndo, o que ele ia encontrar na casa dele? A filha morta. Por isso que não se apresse de sair quando você está diante de Deus. Não se apresse. Um breve testemunho daquele casal, me ajude o nome agora, são americano, do Casados para Sempre. Ela é Mary, e ele, me ajude, quem está falando? Mike e Mary, Mike e Mary, são americanos, são bem senhorzinho já. Eles estavam pregando em um país, ele estava pregando, e de repente, lembra muito isso aqui, vem umas pessoas, mesmo ele pregando, chegarem, que o filho dele estava muito mal, à beira da morte, em um outro país. Na hora ele pensou em entregar o microfone, sair correndo, pegar o primeiro avião para encontrar com o filho. Provavelmente chegasse lá, o filho tivesse morto. Quando ele pensou em fazer isso, o Espírito Santo falou, o que é que você está fazendo aqui? Quem que você está representando aqui? O que é que você está falando? Você não crê no que você prega? E ele simplesmente derramou umas lágrimas, continuou pregando. E no final do culto já veio a informação que o filho dele foi salvo. Dê um aplauso a Deus. Deus não desampara os seus escolhidos. Deus não desampara os seus escolhidos. E para nós orarmos, o 6º obstáculo é a batalha contra as emoções. Desespero, choro, incredulidade, foi o que Jairo encontrou quando chegou na sua casa. Presta atenção, quando ele chegou na casa dele, como que o Ministério de Louvor já pode vir. Quando ele chega na casa dele, isso que eu quero que você entenda. Não permita ser roubado agora. Eu falei, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Quando ele chega na casa dele, o que ele encontrou? O que eles encontraram na casa dele? Preste bem atenção. Quando chegou em sua casa, se alguém hoje entrar na tua casa, o que é que ela vai encontrar? Fé e esperança ou desespero, incredulidade e choro? Escute isso. Quando Jesus chegou com Jairo, Tiago, Pedro e João, a mãe e o pai, como que estava o quarto? Quarto eu falo de intimidade. Como é que estava o quarto de Talita?
pessoas chorando, pessoas berrando, pessoas gritando, alvoroço. Eu li na palavra com você, estava um alvoroço. Era o que eles iam encontrar. Mas quem entrou com Jairo na casa dele? Jesus. Primeira coisa que Jesus fez, tocou todo mundo para fora, limpou o ambiente. Limpou o ambiente. Se Jesus entrar na tua casa, se Jesus entrar na tua vida, na tua profissão, nos teus sonhos, Ele vai limpar, e tudo que atrapalha Ele vai tirar. Mas presta atenção com o seu aval, porque quem abriu a porta para Jesus entrar na casa de Jairo foi Jairo. Em Apocalipse 3:20, Jesus fala assim: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. É uma decisão pessoal e restrita. Primeira coisa que Jesus chegou, isso é muito importante. Quando Jesus multiplica os pães, o que Jesus pede para os 12 fazer? Cadê a diaconia? Faz na hora de servir ceia. Organize o povo. Organize o povo. Você imagina a multidão, 10 mil pessoas, parece um tanque cheio de peixe. Aquele alvoroço, ele mandou organizar. O que Jesus faz na casa de Jairo? Organiza. Por isso que eu disse para você, quando se organiza por dentro, a vida se organiza por fora. Ele colocou todos os empecilhos para fora. Tudo aquilo que ia atrapalhar o milagre de Jairo, ele colocou para fora. Então ficou só aqueles que iam ajudar. Então o que aconteceu? O milagre aconteceu. Olha só, a primeira coisa que Jesus fez antes de realizar o milagre da ressurreição da filha de Jairo, chamado Talita, ele limpa o ambiente. Ele põe para fora o medo. Ele põe para fora o medo. Ele põe para fora o que mais? O choro. Todos os que estavam chorando, ele coloca para fora. Todos aqueles que choravam a morte, que não acreditavam na ressurreição, não têm o direito de ver a ressurreição, ele coloca para fora. Não sei se você está entendendo, mas o Espírito Santo vai limpar a tua alma, vai limpar o teu coração, e ele vai ficar apto para viver milagre, para viver milagre. Aleluia. E o que Jesus faz? O que Jesus faz? Nós já vamos orar, e você já vai ficar em pé, você em casa também já vai orar. Jesus, o que Jesus faz? Ele assume o controle da casa. Se Deus não edificar a casa, em vão é o trabalho daqueles que edificam. Foi Jesus. Quem que era o dono da casa? Jairo. Jairo colocou alguém para correr? Não. Quem colocou? Jesus colocou. Porque quando nós vamos colocar as pessoas para correr, às vezes a gente coloca as pessoas erradas. Nós tocamos as pessoas boas para fora e ficamos com as pessoas ruins. Porque muitas vezes nós não temos discernimento. De repente, uma pessoa que é saudável com a gente nem trata bem, de repente uma pessoa que às vezes até quer o nosso mal. Com Jesus isso não cola, porque ele tem todo o discernimento. Você fora, você fora. Ele foi tocando um por um, só ficou o pai, a mãe, ele e os 3 discípulos. Ele tinha 12, tem alguns que nem lá foram. Tem discípulos de Jesus que viram poucos milagres, porque não acreditavam. Então ele toma o controle. Que nessa noite você volte para a tua casa, que Jesus tome o controle da tua casa, que tome o controle da tua casa. Jairo, do controle do quarto da filha. Já falei o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que faz o milagre acontecer é a fé e não é as emoções. Presta atenção, emoção, você não tem emoção? Uma hora está boa, uma hora está ruim, oscila. Emoção não é matéria-prima de milagre. Matéria-prima de milagre é fé. Eu vou repetir, matéria-prima de milagre é fé, não emoção. Você pensa que choro impressiona Jesus? Não, o que impressiona Jesus é fé. Choro não impressiona Deus. O que impressiona Deus é fé.
como controlar as emoções nos momentos difíceis, para não desistir do nosso milagre, mesmo quando tudo diz não. Mesmo quando tudo diz não. Quando tudo diz não. Marca aí, ter equilíbrio, levar a mente a Cristo, ouvir o que Cristo fala e confiar. Ouvir o que Cristo fala e confiar. O que Cristo disse para Jairo lá no comecinho? 4 palavras. Por que 4? 4 é o número do equilíbrio. Jairo, se você for equilibrado, tua filha vai ressuscitar. Se você não der ouvido para essa turma e acreditar, Jesus não pregou 1 hora para Jairo, só falou 4 palavras: não temas, crê somente. Está resolvido. Não temas, crê somente, está resolvido. Aleluia. A Bíblia nos orienta: viva por fé e não por vista. A vista, ela é a maior inimiga da visão de Deus. Marca aí, a nossa vista é a maior inimiga da visão de Deus. Qual foi o primeiro obstáculo que Jairo teve que vencer? Tradição. Por quê? Porque o que Jesus pregava, que você tanto ama, não estava no coração de Jairo e nem na cabeça. Como que eu vou procurar um homem que o que ele prega não está na minha cabeça nem no meu coração? Mas ele sabia que esse tal homem fazia milagre e já tinha feito coisas que até Deus duvida. Então ele falou: eu vou arriscar. E arriscou certo. Arriscou certo. Para terminar aqui, as pessoas disseram: sua filha está morta. Cristo disse: ela vai reviver. Eu fui desenganado pelas pessoas, pela sociedade. Jesus falou: você vai reviver. Eu vou dar vida para você. E hoje as pessoas têm que fazer isso aqui, ó. Só Deus para fazer isso. E Deus vai fazer na tua vida. Dê um aplauso a Deus, nós já vamos orar. Aleluia. Aleluia. Tudo que Deus espera de nós, você já vai orar. Tudo que Deus espera de nós é uma atitude de fé. Faça o que você pode, e o que você não pode, Deus vai fazer. Faça o que você pode, o que você não pode, Deus vai fazer. Aleluia. Confiança na palavra dele, que mesmo diante de muitos obstáculos, que jamais você venha a desistir, pois o milagre pertence àqueles que nunca desistem. Diga isso para você: os milagres pertencem àqueles que nunca desistem. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Marque isso: enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. E para encerrar, você só vence amanhã se você não desistir hoje. Deus tem milagre para você. Fique em pé. É você e Deus. Aleluia. É você e Deus. Se você quer se ajoelhar, se quer ficar em pé, faça alguma coisa. Jairo fez. Jairo rompeu 6 obstáculos. Não espere que os outros vão fazer por você, não. A decisão é sua. Rompa com os obstáculos. Rompa. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, você nasceu para vencer. E ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, se tentaram matar os teus sonhos, o teu coração, se disseram que você não vai dar certo, se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer.
Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não tenha medo, não desista. Não pare de lutar, não pare de adorar. Você vence amanhã se você não desistir hoje. Teus olhos e ver, Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia. E a tua visão. Vença a tradição, vença o medo, vença a multidão. Recebe a cura, Recebe a cura no teu coração. recebe a unção, Recebe força para continuar. unção de ousadia, Unção de ousadia. unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, Recebe a cura na tua alma. recebe a unção, Jogue fora todos os relatórios negativos que você armazenou na tua alma. unção de conquista, unção de multiplicação. Jogue fora todas as informações que o mundo colocou na tua alma. Tua filha morreu, acabou. Matar os teus sonhos. Quem é o mundo para dizer que acabou? Quem é o mundo para dizer que acabou? Quem são as pessoas para dizer que a tua história acabou? Você numa cova e ferido, Aleluia. deu a visão. Recebe cura, Se tentar recebe força para lutar os contra as teus barreiras. sonhos, sufocando Aleluia. coração. Se lançaram você numa Se cova você está numa cova e ferido, e ferido, deu a visão. perdeu a visão, Não desista, não desista, pare de crer. não pare de crer. Sonhos de Deus Os sonhos de Deus jamais vão jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Aleluia, Levanta seus olhos e vê. aleluia. Deus está restaurando os teus sonhos. É você crer, é você que tem que crer. Ninguém ajudou Jairo, ninguém ajudou Jairo. Só apareceu obstáculos que ele venceu. E Jesus ressuscitou sua filha. Recebe cura na tua alma, cura nas suas emoções. Equilíbrio, equilíbrio entre o espírito e a alma. Equilíbrio entre o querer e o restar. Equilíbrio. De multiplicação. Recebe a cura, Recebe a cura, recebe a unção, recebe a unção, unção de ousadia, unção de ousadia. de conquista, Deixa Jesus limpar o teu quarto. Deixa Jesus limpar o teu coração. Deixa o Espírito Santo limpar o teu coração. Deixa Ele organizar os teus sentimentos. Muitas vezes são sentimentos tóxicos que gerenciam a nossa vida. As informações ruins não podem trazer bons resultados. A notícia triste não pode trazer alegria. A quem tem ouvido, Jesus em um determinado momento ele diz para os seus discípulos: como vocês estão ouvindo? Como vocês estão ouvindo? A quem vocês estão ouvindo? Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus não falava de pão, Jesus falava de doutrina. Quem está doutrinando as tuas emoções? Quem está doutrinando as tuas decisões? Equilíbrio. Haverá ressurreição na tua vida. Abra a porta para Jesus. Entregue a chave para Ele. E Ele organizou a casa de Jairo, começando pela intimidade do quarto de Talita. não desista, Não desista. de crer. Não pare de crer. Sonhos de Deus Aleluia. jamais vão morrer. Jamais vão morrer. Desista, não. Você é carvalho de justiça. Sonhos de Deus Você é palmeira frutífera. jamais vão morrer. Quando
você acha que você não está crescendo para cima, você está crescendo para baixo. Você está firmando, você está fixando para crescer bastante. Grandes edifícios precisam ter grandes alicerces. Aleluia. A palavra de Deus é o equilíbrio entre espírito e alma, entre o querer e o realizar. Vence amanhã quem não desiste hoje. Os vencedores de hoje são os derrotados de ontem que não desistiram. Vitória, você nasceu para vencer, não desista. Aleluia. Declaro você abençoado. Esta palavra vai organizar a tua alma. Deixa o Espírito Santo entrar na tua casa física. Deixa o Espírito Santo entrar na tua casa espiritual. Organizar tuas ideias, organizar teus sentimentos, tuas decisões. Diante daquela notícia ruim, Jesus olha para aquele homem, para aquele pai e fala: não tenha medo, somente creia. Aleluia, que assim possa ser. Pai, agradecemos por esse culto. Quarta-feira, Deus, se o Senhor nos permitir, teremos um culto de estudo da Tua Palavra, firmando nossos alicerces no reino de Deus. Domingo que vem, culto da família. Enfim, meu Deus, todas as programações que sejam voltadas para o Senhor, células familiares, células evangelísticas, Deus, as lives, as conferências por videoconferência na época da tecnologia. Deus, que o Senhor abençoe todo o trabalho, porque a Tua Palavra diz que todo o trabalho no Senhor não é em vão. Muito obrigado porque você veio até aqui hoje. Obrigado porque você reverenciou os louvores a Deus e a palavra ministrada no teu coração. Aquele homem tinha um grande problema com a tua filha e ele provou um grande milagre, mas ele venceu 6 obstáculos. Vençam os obstáculos que muitas vezes surgem na tua frente, não para você desistir, mas para te fortalecer. Quando Jairo chega até Jesus, ele já chega decidido. Alguns obstáculos ele já tinha rompido. Uma delas é a tradição, a agenda lotada. Ele foi com a agenda aberta. Aquilo que Jesus dissesse, ele ia cumprir, independente do que fosse suceder com ele. Isso é vencer o medo. Levanta a mão direita aos céus. Você na tua casa também receba uma bênção apostólica. Que o amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a direção e consolação do Espírito Santo seja com a tua vida agora e para sempre. Diga amém. Diga: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Diga: quem não desiste hoje, Quem não desiste hoje, vence amanhã. vence amanhã. Os vencedores de Os hoje vencedores de hoje foram os derrotados de ontem, foram os derrotados de que ontem, não desistiram. que não Diga: desistiram. não vou desistir. Não vou desistir. Nasci para vencer. Nasci para vencer. Na minha vida Na minha vida será será geografia geografia de milagres. de milagre. Dê um aplauso a Deus. Um beijo no teu coração. Não tenha pressa de sair. Ótima segunda, ótima semana. Quarta, estudo. Se você não pode vir, também online. E domingo, 18h30. Amo você. Amo a sua família. Muito obrigado a tua presença. E vocês em casa também, muito obrigado.